Nas quartas você faz o quê? Você assiste Luba TV. Luba, onde eu consigo esse moletom incrível? Em loja.lubatv.com.br. Você acertou! Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. Estamos de volta com até tela verde. Olha só, eu tinha esquecido que no passado eu gravava Quartas Reddit com uma telinha verde atrás de mim, com... Só pra ficar um pouquinho diferente, não é mesmo? Hoje nós vamos navegar... Hoje nós vamos navegar... Meu Deus! Hoje nós vamos navegar mais uma vez pelo subreddit.com. Aliás, pelo subreddit Entitled Parents. Tradução livre: pais intitulados. Pais, mães que se sentem no direito de certas coisas. Primeiro, ou só porque são pais. Segundo, só porque eles querem controlar 100% a vida dos filhos. Porque eles acham que podem. Por aí. A gente já fez alguns desses episódios no passado e foi, ó, levemente estressante, revoltante, indignante, às vezes engraçado. Eu tento dar uma risadinha às vezes aqui e ali, mas nem sempre funciona. Meus editores disseram que esse episódio especificamente, essas histórias que foram escolhidas especificamente, estão bem complicadinhas. Mas é isso aí, vamos lá. Primeira história, título: Mãe usou meu diário pessoal, meu único lugar seguro, como seu material de leitura diário. Bom... Talvez um pouco doentio, talvez um pouco controlador, talvez um pouco sociopata. Ok, vamos ler a história. Quando eu era pré-adolescente, minha mãe me presenteou com um diário, com um cadeadinho e chaves pequenas. Eu escondi as chaves, colei elas em lugares escondidos e comecei a usar o diário quase que imediatamente. Eu era uma leitora assídua e amava ler e escrever, não sei porque que eu não fiz voz antes. Eu era uma criança negligenciada, então meu diário era o único lugar que eu podia me expressar e me sentir ouvida. Eu lia minhas últimas escritas e isso me permitia a refletir sobre meus próprios pensamentos e atitudes. Sinceramente, isso foi muito bom para a minha saúde mental. Por um tempo, meu humor e minha saúde mental melhoraram. É bem comum, inclusive, psicólogas e psicólogos sugerirem isso para as pessoas fazerem, porque você consegue... Às vezes é mais fácil se expressar escrevendo alguma coisa do que falando para alguém, ou até quando você escreve para a pessoa. Mais fácil de se expressar. Às vezes, não sei, talvez seja só eu. O tempo passou. Não consigo dizer o quanto, provavelmente alguns meses. Logo após que eu escrevi falando sobre meu primeiro sonho sexual, alguns segundos dos pés saindo dos lençol, meio The Sims, realmente nada not safe for work, ou seja, mais 18, apesar de ser um sonho sexual, ela tá dizendo que não é mais 18, mas enfim. Minha mãe ficou furiosa comigo e me confrontou, gritando. Hã? Ela me botou sentada na sala e gritou na minha cara, me perguntando se eu achava que isso era normal. Eu ter esses pensamentos depravados que nenhuma criança da minha idade deveria ter. Um pré-adolescente, sério, isso é perfeitamente normal. Tem muitas coisas que eu quero falar só nesse parágrafo, mas vamos terminar o parágrafo primeiro. E que quando eu tinha 5 anos, eu tinha prometido que não faria sexo antes do casamento. E que isso ia contar contra a minha promessa, etc. Ok, posso falar? Posso falar? Tá todo mundo querendo falar também, eu sei. Primeiro, sim, obviamente, pré-adolescente tem muito sonho erótico. Ou era só eu? Pelo menos a minha voz ficava... Cara, hormônios, a flor da pele. Quando a gente é pré-adolescente ou adolescente, sei lá, tudo fica muito mais intenso na nossa cabeça. É por causa dos hormônios também. Naturalmente, é óbvio que você vai ter pensamentos sexuais. Não é óbvio? Eu sinto que é óbvio. Outra coisa, você está culpando a sua filha porque ela sonhou alguma coisa? Esses dias eu tava conversando com o Leonardo e eu falei pra ele, olha, meu namorado, sonhei que a gente brigou por causa disso. Eu mandei mensagem pra ele, tava no trabalho. Sonhei que a gente brigou por causa disso porque tu fez isso. Realmente era uma coisa bem nada a ver, assim, que ele nunca faria. Ele me mandou um textão pedindo desculpa. Eu comecei a rir, eu mandei um áudio rindo e falei assim, amor, por que você tá pedindo desculpa? Não fez nada. Você... bizarra a situação. Imagina ficar brabo com alguém por causa de um sonho. Não faz sentido. E outra coisa, quando eu tinha 5 anos, eu tinha prometido que não faria sexo antes do casamento. 5 anos? Com 5 anos eu comia meleca. Pelo amor de Deus. As coisas não...
São só 2 parágrafos que tu leu, Luba. Vamos com calma. Eu tentei me defender, não entendendo como ela sabia sobre isso. Mas ela mostrou meu diário aberto como prova da minha depravação. E minhas tentativas de me defender era só um sonho. Apenas deixaram ela mais brava. Ai, mamãe, mamãe. Você tem tantos problemas, mamãe, mãe. Eu fiquei sentada lá, chorando silenciosamente, respondendo o que quer que ela quisesse. Porque nada podia parar aquele escolanamento da gritaria. Não sei o que é isso. Escalonamento. Ah, quando vai escalando? Tipo, ela só ia gritando cada vez mais alto. Que mãe agradável. Ai de você contar um sonho para essa mulher. Ela vai destruir todos os seus. Depois disso, me senti traída. Meu diário trancado era meu único lugar seguro naquela casa. Imagino, invasão de privacidade, ferra a cabeça de alguém fazer isso, porque como é que você vai confiar em alguém se você não consegue confiar nem num pedaço de papel que tava trancado, que em teoria era pra ser só seu e só você ia ler? Foda, cara. Eu tomei cuidado com o que eu escrevia no meu diário depois desse incidente, e fiz alguns testes pra testar se ela ainda lia meu diário sem meu consentimento e conhecimento. Eu fiz isso escrevendo alguns incidentes inócuos, de uma forma que soassem maiores do que realmente foram, sabendo que isso poderia despertar alguma curiosidade. Não demorou mais que 2 dias para que as perguntas viessem. Ela nem disfarça, mãe, né? Nem disfarça. Tá que pare. Acontece que ela caçava as chaves do meu diário e lia regularmente. Não preciso dizer que parei de usar o diário, obviamente. O único espaço em que eu podia respirar se virou contra mim. Eu significativamente me fechei de todo mundo. Eu senti que se até o meu diário poderia me trair, as pessoas também o fariam. Exatamente o que eu falei. Se ela não consegue confiar numa coisa que era pra ser primeiramente só dela, como é que ela vai depositar confiança em outras pessoas? Você ferrou a cabeça da sua filha, Ansa. Foi difícil não escrever. Eu não tinha mais um local para um alívio emocional ou psicológico, mas eu realmente não podia mais confiar em ninguém. Depois de 1 ou 2 semanas sem novas entradas, no caso escritas no diário, minha mãe perguntou o porquê que eu parei de usar meu diário. Se eu tivesse ousado, teria revirado os olhos e perguntado, por que você acha? Mas eu sabia que seria melhor não atrair essa treta pra mim. Simplesmente disse que perdi o interesse nesse tipo de coisa. Às vezes você ganha perdendo. Deixa eu explicar. Ela com certeza perdeu uma parte muito importante da vida dela, que era escrever aquilo que ela sentia pra ela mesma. Porém, ela acabou ganhando, não tendo mais que lidar com as frustrações de ter uma mãe sociopata. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela escolheu o mal menor, digamos assim. Eu espero que ela tenha crescido, né? E saído dessa casa e que ela consiga se sentir segura perto de alguém e que ela consiga voltar a escrever, porque... Cara, é muito complicado. Eu acho que, obviamente, tem pais que não fazem as coisas de propósito, mas mesmo sem querer, muitos pais acabam se tornando tóxicos e acabam manchando boa parte da sua vida e causando uma cicatriz bem profunda. Uma ferida bem profunda que vira cicatriz. Eu acho que é essa a analogia que eu queria usar. É isso aí, deixem seus filhos sonharem o que eles quiserem sonhar. Aliás, nem o que eles quiserem sonhar. Sabe que não dá pra controlar os sonhos, né? Quer dizer, não é todo mundo que consegue, eu acho. A gente não vive em Inception. Enfim, essa foi a primeira história. E agora temos a segunda história, que tem 4 prints. 4 textões. Vocês estão preparados? Deixa eu tomar água, pelo amor de Deus. O título é excelente, inclusive. Em apenas uma noite, uma mãe termina meu noivado e faz eu ser banido de uma churrascaria. Incrível. O que essa mulher fez? Ok, vamos lá. Ah, meu Deus. Estou muito feliz que encontrei esse sub. Aqui vai. Eu posso finalmente colocar pra fora a minha frustração sobre a noite que meu noivado foi corrompido pela minha sogra. Vamos chamá-la de Ellen, porque ela sempre me lembrou a Ellen DeGeneres. Mesmo antes das últimas notícias. As últimas notícias que ele se refere, é que a Ellen, na verdade, não aparentava ser uma pessoa tão boa por trás das câmeras quanto ela era na frente das câmeras. Essas são as notícias que ele tá se referindo, provavelmente, porque esse post é de 1 ano atrás. Foi mais ou menos 1 ano atrás que essas coisas sobre a Ellen acabaram indo à tona. Ok, então, minha namorada e eu realmente nos engajamos no noivado. Nós dois concordamos que queríamos casar, mas eu não tinha feito nenhuma proposta formal ainda, porque nós queríamos conhecer a família um do outro. Nenhuma família morava perto. Eu sempre achei que aquela velha história de conhecer os sogros ser um fiasco era um mito. Talvez por eu ser muito inocente ou porque eu tenho sorte de ter pais tranquilos. Eu acho que pode ser muito complicado, dependendo das primeiras impressões. Conhecer um sogro, sogra... Acho que qualquer pisadinha errada assim já viram... Sei lá. Minha namorada conheceu eles por algumas horas. E assim que eu e meus pais ficamos sozinhos, eu falei sobre minhas intenções. E minha mãe perguntou... Ela já tem filhos? E meu pai... Ela tem um trabalho estável? E os dois perguntaram...
você realmente ama ela? E foi isso. Tive todo o apoio para o casamento. Achei que conhecer os pais dela seria a mesma coisa. Uma certa pressão era esperada, mas, contanto que eu fosse sincero e respeitoso, tudo ficaria bem. Exatamente. Ele tá resumindo muito bem, eu não tenho nem o que comentar. Porque é importante lembrar que, beleza, é importante você conhecer seus sogros, é importante que os seus pais sejam conhecidos também pela pessoa, porém, a sua vida é sua. E a vida que você tem com o seu namorado, namorada, noivo, noiva, é de vocês. E vocês não devem satisfação pra mais ninguém. Se os pais acharem alguma coisa errada, se os pais não gostarem de um determinado detalhe, se os pais acharem... o problema é deles e não de vocês. É importante sempre lembrar isso. Obviamente, tem casos e casos em que às vezes os pais estão certos porque percebem um relacionamento muito tóxico em que seu filho está inserido, mas, na maioria dos casos, parece-me que são só pais extremamente controladores mesmo. Fato relevante, eles tiveram minha namorada quando eram adolescentes, sem querer. E agora tinham uma filha repaginada. Hã? Pelas palavras deles, não minhas. E tinha apenas 6 anos de idade. Hã? Eu e minha namorada viajamos para a cidade deles e nos encontramos pela primeira vez para jantar em um restaurante. Era muito sofisticado. Tínhamos marcado para as 20 horas. Então fiquei surpreso ao ver que trouxeram a criança com eles. Ah! Eles têm outra filha de 6 anos que eles chamam de filha repaginada. Hã? Seria a mesma coisa que, sei lá, meus pais terem outro filho agora e chamarem ele de o filho que a gente de fato queria ter, porque eu fui fruto de uma camisinha provavelmente muito velha. Por que eu entrei nesse assunto? Eu cumprimentei todo mundo de uma vez e o constrangimento inicial se dissipou assim que nos sentamos. Cara, deixa eu só fazer um parênteses. Essa é a melhor maneira de dar oi, sabe? Ao invés de você, oi. Talvez seja mais educado fazer isso, só que eu sou muito tímido e eu tenho ansiedade social nessas horas. Então quando tem muita gente, ou eu encarno um personagem que não sente absolutamente nada e não tem emoções e eu consigo, sei lá, virar um palhaço, ou eu simplesmente dou um oi geral quando eu tô com muita vergonha, eu tô me sentindo muito tímido naquele dia. Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Ai, nossa, que legal. Né? Sento e pronto, a atenção já veio pra mim, a atenção já foi embora. Adeus, atenção, muito obrigado. Enfim, estávamos tendo boas conversas quando a menina de 6 anos disse que estava com sede. Nada demais, certo? Bem, do nada, a Ellen começou a berrar. Água? Um garçom veio correndo para ver o que estava acontecendo e sem fazer contato visual com o coitado, Ellen disse: Nós estamos aqui faz tempo e ninguém nos trouxe nem água. Minha filha está pedindo. Logo, eu tenho o aval para ser uma pessoa extremamente mal educada. Nós estávamos sentados por uns 15 ou 20 minutos, sem serviço, mas eles estavam claramente ali perto. E não tinha nenhuma circunstância que justificasse aquela gritaria. Eu devia ter percebido pelo quão imperturbáveis todos os outros na mesa estavam, que eu deveria me preparar para uma noite longa, mas eu não conseguia imaginar o que poderia acontecer. Se ela já começou a gritar por causa de água... Meu Deus. O garçom correu com a água e se desculpou pelo atraso, explicando que chegou a alguns grupos grandes de clientes de uma vez só. O cara pareceu sincero e bem gente boa. Logo, pensei que o incidente com a água seria apenas uma anomalia em uma noite agradável. Em seguida, Ellen deu o pontapé inicial. Ai, não tratou mal o garçom, né? Não faz isso. Não faz isso. Não trata mal o garçom. Não faz. Ele só tá ali trabalhando, sabe? E também se ele realmente cometeu um erro ali, não viu, tava distraído, acontece. Ah, eu não quero ler. Se eu ler, aconteceu. Se eu não ler, não aconteceu, né? É só eu ignorar que vai embora, né? Ai. Precisamos de um menu infantil, ela informou ao garçom. Ele disse que eles não tinham um menu infantil, mas que o chefe poderia simplificar a maioria dos pratos. Como assim vocês não têm um menu infantil? Ellen respondeu com total descrença, como se ele tivesse dito que eles não têm uma saída de emergência. Cara, tipo assim, ó, beleza, não tem um menu infantil, que não é uma coisa, eu não sei se é uma coisa comum no Brasil. É uma coisa comum no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos é bem comum, tipo assim, aqui tem um menu infantil, que é tipo macarrãozinho. Mas aí, você vai... sei lá, no restaurante, digamos, hipoteticamente, que tenha macarrão com almôndegas, certo? É só pedir. Pode tirar as almôndegas, ou só cortar elas, deixar cortadinha. E o cara faz. O próprio garçom disse. Ele simplifica, sabe? Tá tudo certo. Meu Deus do céu. Em contrapartida, ela obviamente tá incomodada com o fato do noivado. Eu tenho certeza que é isso e ela tá descontando em todo mundo. Ou ela realmente é uma... outra sociopata. Ele explicou que eles não recebiam muitas crianças lá, que haviam pratos simples no menu, não havendo necessidade de separar os menus. Ela suspirou dramaticamente e acenou para ele sair. Literalmente, sem falar nenhuma palavra. Acenou ele para longe da mesa. Tipo assim? Não faz isso.
Não faz isso. Eu vou falar agora, eu já falei no episódio piloto do meu podcast com Gianluca, chamado Podversus, com Gian e Luba. Uau! O vídeo já saiu, inclusive. Você pode assistir aqui no YouTube, ou você pode ouvir no Spotify, no iTunes, em mais todas essas plataformas que eu sinceramente nem sabia que existia, mas é isso aí, tamo lançando pra tudo. Voltando. Links na descrição, inclusive, quem quiser. Voltando. Eu acho que você pode julgar o caráter de uma pessoa pelo modo com que ela trata pessoas que servem ela, sejam garçom, garçonete, sei lá, manicure, pessoas que essa pessoa maluca, surtada, pensa que elas são inferiores, sabe? Na cabeça delas, garçom e garçonete são pessoas inferiores pra ela. Ela é tipo a realeza, que ela não olha nem no rosto e acena pra ir embora. Dá pra julgar o caráter de uma pessoa fácil desse jeito, porque ela se sente superior, ela se sente intitulada à vida dessas pessoas, o que é extremamente patético, extremamente ofensivo, babaca, tosco, mal educado, infeliz e babaca. Já falei babaca? Babaca 3 vezes, então. Eu tentei dar a ele um olhar de desculpas, mas, compreensivelmente, ele não olhou pra trás em nossa direção. Fiquei feliz que o cara saiu e não precisava mais ser submetido a ela. De fato. Enquanto isso, ela virou a atenção pra mim e quase desejei que ele voltasse. Pelo menos ele estava sendo pago para estar aqui. Ela falou tipo, então você é um roteirista? Eu expliquei, bem, sim e não. Eu quero ser, mas é difícil conseguir um trabalho nesse campo inicialmente. Então estou trabalhando em algo não lucrativo no momento, em componentes de roteiro no trabalho. Então estou bem feliz lá. Ellen se virou para sua filha de 6 anos e disse, ouviu isso, né? Tenha certeza de pegar um homem que trabalha por lucro. Aprenda com isso. Não é tarde demais para você. Eu não pude dizer se ela estava tentando ser engraçada ou não. Provavelmente não. Baseado na maneira como ela tratou o garçom, definitivamente ela não estava tentando ser engraçada. Então deixei passar. Olhei pra minha namorada para ver se ela estava considerando falar alguma coisa em minha defesa. Mas nada. Senti um sinal vermelho aqui, hein? Eu tô me colocando no lugar dele e sentindo... Imagina você olhar pra única pessoa que você conhece ali, pra única pessoa que você tem afinidade, a pessoa que você está planejando passar o resto da sua vida com, e você não sentir que ela é a sua aliada. Você entende o que eu quero dizer? Ele tá praticamente sozinho. Provavelmente ele se sentiu assim. O garçom voltou, visivelmente nervoso. Isso doeu, porque ele estava tão de boa e alegre no início. Ele perguntou se gostaríamos de ouvir os especiais da casa antes de fazer o pedido. Ellen disse que sim, e foi assim. Garçom. Primeiro, nós temos um bife em tiras levemente Próximo! Meu Deus. Ah, ok. Nós também temos coxa grelhada de próximo. Bem, temos macarrão primavera com próximo! Mulher inconsequente. Meu Deus. Meu Deus, o que tem de errado com essa mulher? E foi assim até ele passar por todos os 7 ou 10 especiais. E ela finalmente fez o pedido, que não tinha no menu. Um bife simples, bem passado. Ela tentou pedir o mesmo para sua filha, mas a criança disse que só queria um purê de batatas. Então Ellen deixou ela comer só isso mesmo. Tá? E aí ela mandou o garçom embora. O resto de nós nem havíamos pedido ainda. E todo mundo ficou lá sentado como se isso fosse totalmente normal. O sogro dele ficou ali sentado como se tudo fosse normal. A noiva dele... Eu tô chocado. Se eu fosse o garçom, eu só apareceria ali na frente da mesa com a plaquinha escrito: temos direito de negar o serviço para qualquer pessoa dentro do nosso restaurante. Por favor... Esse gesto. Eu faria exatamente o mesmo gesto que ele fez com ela. E aí ela provavelmente ia se espernear, ela provavelmente ia gritar mais ainda, ela ia surtar, talvez iria querer derrubar a mesa ou a cadeira, alguma coisa. Nessa situação, a polícia provavelmente já estaria a caminho e ela iria presa. Não sei, talvez eu esteja desejando demais. E sonhando. Eu esperei alguém falar alguma coisa, mas ninguém disse nada. Então eu não consegui aguentar. O bife e as batatas vão ser para todos nós? Ou... Minha namorada explicou em um tom como se eu fosse um turista violando um local sagrado. Minha mãe sempre pede para o garçom a comida da criança primeiro, para que eles comecem a cozinhar essa na frente. Nós podemos pedir depois que a cozinha começar o dela. Eu achei que ela estava zoando, já que Ellen não pediu só pra criança, pediu pra ela também. Então eu ri. É verdade, ela pediu pra ela também. Que desculpa esfarrapada é essa, moça?
noiva. Cara, não é possível que ela ache esse comportamento normal. Não é possível, não é possível. E esse cara tava tão perdidamente... Será que ela trata as pessoas desse jeito também? Alguma piada? Ellen perguntou. Então eu percebi que ela estava falando sério e fiquei quieto. Felizmente o pai reconheceu que é normal pra eles. Talvez não fosse pra mim. E tentou aliviar a tensão, mudando de assunto. Mas nem 5 minutos depois que pedimos, Ellen começou de novo. Outra mesa que estava lá, bem antes que a gente, recebeu um purê de batatas junto com o seu jantar. Ellen teve um ataque. Ela estava gaguejando de forma tão inaudível que nenhum de nós conseguiu descobrir o que estava de errado a princípio. Então ela acenou para um moço da limpeza, que mal falava inglês, e começou a falaçada, como se ele tivesse acabado de cortar ela no trânsito. Meu Deus, o cara não tem nada a ver. Miss, this is a Wendy's! Por que... O cara tá só limpando! Cara, esse é um tipo de situação que eu nunca na minha vida conseguiria ficar quieto. Nunca. Porque se eu faço parte da mesa que alguém está tendo esse tipo de comportamento, eu me sinto parcialmente responsável por isso. Então eu simplesmente levantaria, falaria pro garçom, olha só, você me perdoa, eu vou deixar aqui uma gorjeta a mais do que eu normalmente deixaria, porque você não merece passar por isso, e eu tô indo embora. Outro dia eu volto aqui, peço uma comida, a gente conversa e é isso aí. E se minha noiva quisesse ficar ali... Fica ali, querida. E já fica pra sempre, porque esse tipo de coisa eu não toleraria nunca! Ele tentou explicar que não era garçom e que podia ir chamar um, mas ela não parava nem pra respirar. O tempo todo eu ficava olhando pra minha namorada em busca de sinais de constrangimento, ou pelo menos irritação, mas parecia que ela nem estava presenciando tudo isso. Cara, que escrota! Nosso garçom se aproximou de alguma forma, ainda conseguia sorrir, apesar de saber onde ele estava se metendo. E Ellen falou: porque essa mesa recebeu purê e a nossa ainda não chegou. O garçom explicou gentilmente, mas de forma concisa. Bem, senhora, essas pessoas fizeram pedido antes que vocês. É assim que funciona, moça? Você acha que não me dói também quando eu saio pra comer e exatamente o mesmo pedido que eu pedi passa nas mãos do garçom do lado da minha mesa enquanto ele me olha e entrega pra mesa que tava atrás de mim? Também me dói. Mas é assim que a vida funciona. Sério? Tu tem 2 filhas, é casada, provavelmente já viveu bastante por aí, já fez coisas, já saiu. Não sabe que é assim que a vida funciona? Ellen olhou ele bem nos olhos, finalmente, e disse: bem, não importa quando eles fizerem o pedido. Minha filha é a mais nova aqui. A comida dela deve sair primeiro. Que tipo de lógica é essa? Não dá comida pra ela em casa, não? Dava pra ver que o garçom estava se esforçando muito para se conter nesse momento. Ele explicou que era por ordem de pedido, que a idade não influenciava nisso. Ele se ofereceu para checar o purê na cozinha. Ellen concordou. Especificamente, ela disse: sim, é melhor mesmo. Eu fiquei vendo para onde ele ia, e não foi pra cozinha. Até porque nós havíamos pedido faz apenas alguns minutos. 3 ou 5 minutos se passaram, durante os quais não pudemos ter outra conversa na mesa, exceto do quão horrível o restaurante era, e como o pobre neném estava com fome, que não havia dito uma palavra sobre isso, e só estava brincando com um joguinho barulhento no iPad, sem fones de ouvido, perturbando todos os outros clientes ao redor. Que família insuportável. Eu odeio esse tipo de falta de consideração. Barulho também incomoda. Barulho incomoda muito, não é isso que eu quis dizer. Barulho irrita. Põe um fone de ouvido. E como a América perdeu todo o respeito pela maternidade, porque agora é apenas uma cultura do eu. Hã? É exatamente o que ela tá fazendo. Ela se acha mais importante, ela acha que o pedido dela tem que vir na frente porque ela tem uma filha pequena. Me poupe, bro! Leva umas bolachinhas dentro da bolsa, enfia a goela abaixo se ela tá tão morrendo de fome assim. Você não pode esperar que todo mundo pare a sua vida para simplesmente atender às suas necessidades só porque você acha que tem alguma... Tudo bem, eu entrei na conversa. Concordo com você na última parte. Do eu, muito bom. E para meu choque total, em vez de rir da minha piada, minha namorada pareceu irritada comigo. Agora eu tô entendendo por que o noivado acabou também. Ainda bem que as suas ex-futura sogra, se é que podemos dizer assim, acabou com esse noivado. Porque essa moça, desculpa, mas ela parece ser tão inconsequente quanto a mãe. E você, meu amigo, você se viu livre. Eu ia dizer da família Adams, mas a família Adams é muito mais legal que isso. Então, depois de alguns minutos, o garçom veio e disse que o purê chegaria logo logo. Então Ellen vai e faz algo que, novamente, eu pensei que fosse apenas um mito. Ah, meu amigo, você não passa tanto tempo no Reddit, aparentemente. Onde essas mulheres simplesmente surtam pelas menores coisas. Não são mulheres, obviamente, né? Mas pessoas que se acham intituladas de que as outras pessoas devem alguma coisa pra elas. Elas surtam, elas quebram tudo, elas derrubam coisa em mercado, elas saem correndo. E são presas por causa disso. Tá cheio de vídeo de Karens aí, não tem? Aliás, ele devia ter apelidado ela de Karen, talvez. Ela tirou 3 notas de 1,
e uma nota de $5 da carteira e colocou na mesa, bem na vista do garçom. Então ela retirou uma dessas notas de e disse: cada mesa que eu ver recebendo purê antes da gente é uma nota a menos de gorjeta. Cara, eu estava absolutamente petrificado. O garçom, com sua paciência interminável, apenas respirou fundo e disse: não tenho controle sobre a ordem que a cozinha entrega os pedidos, mas eu posso dizer que aqui logo ela vai entregar o de vocês. E saiu sem dizer nada. Sabe o que me dói também? Que provavelmente não foi a primeira vez que ele lidou com esse tipo de situação. Essa paciência interminável, cara, com certeza foi treinada. Porque o que essas pessoas têm que lidar todos os dias, sinceramente, cara. Eu tinha segurado minha língua a noite toda também, em prol do meu relacionamento. Mas assim que essa gorjeta encostou na mesa, além de tudo, era no total de $8 para uma conta de mais de $100. Então, basicamente, ela ia pagar 8% de gorjeta. Nos Estados Unidos é comum você dar pelo menos entre 15% e 20%. Mais baixo que isso é meio considerado rude. Eu não concordo muito com o sistema de gorjeta, mas enfim, na cultura deles é assim que funciona. Uma gorjeta muito generosa, digamos assim, é acima de 20%, 20%, 22%. Então, ela tava bem... ela já tava bem abaixo. Era tipo assim, a situação, pra vocês entenderem, era como se o garçom estivesse olhando migalhas. Tipo assim, porcentagelmente falando. Ele tava olhando como se ela tava oferecendo migalhas. Tipo assim, ela tava realmente humilhando ele ali. Provavelmente foi assim que ele se sentiu. Eu percebi que se minha namorada fosse metade da mulher que eu achava que ela era, ela não iria se importar com o que eu fosse dizer. Iria me apoiar, certo? Certo? Porque ela é a única pessoa que você conhece ali. Era a única pessoa que você sentia que, sei lá, podia ser a sua aliada. Certo? Pelo jeito não. Então eu puxei minha cadeira um pouco pra trás e disse: olha, eu sei o que você está fazendo com esse dinheiro na mesa, mas esse tipo de coisa me deixa muito desconfortável e simplesmente não é necessário. Guarde o dinheiro ou nós podemos continuar isso outro dia. O pai da minha namorada logo retrucou: o quê? Quão pão duro você é para não dar gorjeta para os garçons? Que isso? Que isso? Oh, gaslighting! Antes que eu pudesse processar se ele estava falando sério ou só me testando, Ellen me chocou falando: não, quer saber? Você está certo. Isso não é necessário. Eu não deveria ter ficado aliviado com isso. Ela dobrou as notas de volta na carteira. Esperou pacientemente que o próximo prato do purê fosse servido. E quando ele não foi entregue para nós, era um acompanhamento muito comum neste lugar, numa churrascaria, ela foi direto até a mesa de um estranho e pegou da mesa deles. Tá me trollando. Tá me trollando. Chegou no nível que eu não sei mais se essa história é verdade ou não, porque não é possível, cara. Eu já vi muita coisa absurda, mas isso... como assim? Meu Deus, que barraco. Puta que pariu. Na verdade, eu tô um pouco feliz que ele não saiu do restaurante como eu disse que eu faria, porque eu não teria visto... a gente não saberia a conclusão dessa história. Talvez num outro subreddit, onde garçons contam histórias bizarras. Será que existe? Bora atrás! Enfim, deixa eu terminar. Ela meio que explicou algo sobre sua filha estar morrendo de fome, enquanto saía com a comida deles. Mas, sem surpresa nenhuma, isso não foi convincente o suficiente para eles. A senhora de quem ela tirou o prato a seguiu direto até a nossa mesa e tentou pegar de volta. Eu já estava procurando meu casaco para me preparar para ir embora, mas uma disputa de empurrões estava começando a acontecer entre Ellen e essa senhora idosa com um andador. E longe de mim ficar ali só sentado assistindo isso, como se finalmente a noite começasse a ficar interessante. Não dá não. Eu pegaria o prato e comeria. Mentira, eu levaria até a mesa de volta. Ou talvez eu teria falado com o garçom ou com o gerente do restaurante e dito assim, ó, pelo amor de Deus, expulsa a gente desse restaurante agora. Eu não aguento mais. Vocês são bons demais. Vocês são bons demais! Eu tenho que lidar com isso. Eu tô ficando sem voz. Eu tô ficando sem voz. Meu Deus do céu. A senhora idosa disse: me devolva minhas batatas. Quem é você? E a pobre menininha estava tipo: mamãe, tá tudo bem. Não pegue o purê de outra pessoa. Mas era como se ela fosse surda. Ellen gritou para a velha: como você pode sentar aí e comer se minha filha ainda nem foi servida? Ela está sentada aqui com fome. É só uma garotinha. E você está aí enchendo a pança? Vamos lá. Logo, logo vai sair mais purê pra você. E a senhorinha, amei ela, disse, tipo: ótimo. Se eles vão sair daqui a pouco, então qual a p*** do problema? Ela pisou num solo sagrado para Ellen, que ofegou: olha a boca! Ah, ela falou porra. Ela falou porra. Ela falou fuck. Por fim, o
garçom e alguém com um cargo superior, acho que o gerente, graças a Deus, se aproximou para separá-las, pois já haviam levantado muito a voz e causado um alvoroço. Os garçons já haviam pedido para Ellen abaixar o volume do iPad da filha várias vezes. E acho que também informaram a gerência sobre a façanha da gorjeta na mesa, pois isso agora foi a gota d'água. Eles falaram que nós teríamos que sair do restaurante. Amém! Amém, amém, muito obrigado, muito obrigado, finalmente, existe justiça ainda no mundo. A velhinha não perdeu a chance de bater nas batatas e derrubá-las no chão, então não tínhamos como levar para comer em casa. Ela derrubou a comida. Ai meu Deus, não é possível. Nada mais tinha sido servido, então tivemos que sair sem nenhuma comida. Quando minha namorada e eu estávamos finalmente sozinhos no carro, tivemos o seguinte diálogo. Você acredita nisso? De jeito nenhum. Eu realmente não consigo acreditar que você não me avisou sobre isso. Como eu poderia saber? Geralmente ela não é assim. Ainda mais confusa que eu, ela perguntou. Quem? Sua mãe. O que minha mãe tem a ver com o péssimo atendimento naquele lugar? Essa teria sido a última frase que eu ouviria dessa pessoa. Depois disso, eu teria orgulho de dizer pra ela assim, ó. A gente nunca mais vai se falar na vida. Tchau. E esse foi o começo do final do nosso relacionamento. O fato dela não ter visto nada de errado com o comportamento da mãe e que eu teria que conviver mais com esse tipo de coisa me abalou muito. Nós dois nos livramos de uma boa. Em retrospecto, não éramos certos um para o outro, independente de quem fosse sua família. A mãe dela economizou muito tempo e sofrimento para nós dois. Com certeza, amigo, mas com certeza. Ajudando-me a perceber, em uma noite, o que provavelmente nos levaria anos. Em um mês, nós nos mudamos para apartamentos separados e demos um tempo que acabou durando para sempre. Não lamento por não ver você de novo, Ellen, mas lamento por cada garçom que haverá. Chegamos ao fim de mais uma Quartas Reddit. E meu Deus do céu, posso só pedir um negocinho? Posso só pedir um negocinho? Ninguém é melhor que você, mas também ninguém é pior que você. Todo mundo merece um mínimo de educação vindo de você. Não é porque alguém é garçom, não é porque alguém trabalha na limpeza de algum lugar, que essa pessoa é inferior a você. Ela não te deve nada. Ela tá só fazendo o trabalho dela. E se aconteceu alguma coisa de errado relacionado ao trabalho dela, a gente corrige civilizadamente. Esqueci a palavra. A gente resolve civilizadamente. Não precisa gritar, não precisa discutir e definitivamente não precisa roubar comida da mesa de outras pessoas só porque você acha que a sua deveria sair primeiro. Não é assim que se resolve as coisas, mesmo quando você está certo. E nessa situação, ela definitivamente não estava certa. Subreddit errado, mas sim, not the asshole. Você não é o babaca, moço da história. Mas todo mundo, menos o garçom. E talvez até a filha de 6 anos, porque, convenhamos, ela não sabe melhor das coisas da vida. Ela só tem uma mãe péssima e um pai provavelmente pior ainda, que deixa tudo isso acontecer. Não que deixa, né, mas não faz nada pra mudar. Não esquece do joinha.